Bem-vindos! Estamos hoje na sede da Stores Ace para uma pequena apresentação sobre inovação, conhecimentos e partilhas. Duas empresas que também atuam diretamente no dia-a-dia dos restaurantes decidiram então juntar as suas forças para trazer uma maior experiência para o cliente, neste caso do B2B, e também para o consumidor final. Eu connosco tenho o Sérgio Rodrigues da Stores Ace e o Rodrigo Horta da Smart Today. Rodrigo, para quem ainda não conhece, explica-nos um bocadinho o que é a Smart Today. Claro. A Smart Today ela é uma startup recém-lançada em Portugal, a gente está baseado em Lisboa e o nosso desafio é trazer soluções para a restauração que vai ajudar os restaurantes a aumentar suas receitas e trazer uma melhor experiência para o cliente. Por isso, nós lançamos agora o nosso sistema, que é o Smart Restaurant, que é um sistema que traz a digitalização para dentro da sala do restaurante, do menu ao pagamento, uma experiência tranquila, diminuindo a carga operacional dos restaurantes e aumentando também a satisfação dos clientes. Agora a pergunta recai sobre ti. Explica-nos um bocadinho o que é a Stores Ace. A Stores Ace é uma plataforma de gestão para restauração que nasceu com a particularidade de permitir gerir múltiplos restaurantes, independente do ponto de venda. Ou seja, a ideia é nós podermos ter uma ferramenta de gestão cloud que permita gerir tudo o que é compras, vendas, food cost, inventários, desvios, para restaurantes que tenham qualquer tipo de POS. Em Portugal, por exemplo, pode ser Zonesoft, pode ser o Inrest, pode ser Sage, pode ser uma multiplicidade deles. Rodrigo, o que é que, na ótica da Smart Today, fez sentido e atraiu, neste caso, para uma parceria com o Stores Ace? Olha, primeiro eu vou falar da sinergia com o Sérgio, que, conhecidamente, né, o Sérgio tem uma experiência muito grande nessa indústria, já há mais de 30 anos, e tudo começou, na verdade, com uma palestra que eu escutei dele, né, e onde ele falou exatamente que ainda faltavam soluções eficientes que ia do menu ao pagamento, e eu já estava no processo de desenvolvimento da solução da Smart Today, e a partir dali a gente começou a conversar, e quando a solução ficou pronta, eu puxei o Sérgio num outro evento e falei, olha, sabe, lembra daquela sua palestra sobre o menu pagamento que você falou que faltava uma solução como essa? Pois é, já não falta mais. Então, eu apresentei ao Sérgio a solução e para a gente foi uma validação muito interessante pela pessoa que é o Sérgio, pelo conhecimento que ele tem. Isso dá para a gente um sinal muito grande de que a gente está no caminho certo. E também, olhando para o lado de proposta de mercado, as nossas soluções têm muita sinergia, né? Então, se a gente for olhar que a gente consegue hoje entregar uma solução Smart Today do menu ao pagamento, agora a gente estende essa possibilidade para os clientes, que é do menu ao gerenciamento. Ou seja, as soluções se complementam de uma forma muito interessante, onde tudo que acontece na plataforma da Smart Today, ela é integrada automaticamente na plataforma da Stores Ace, trazendo um benefício muito grande aí para os restaurantes. Então, essa sinergia começou entre eu e o Sérgio e que, obviamente, naturalmente se fez entre as próprias soluções. Então, para a gente, inclusive, nesse momento atual que a gente está, que é um momento de lançamento, é fundamental a gente ter apoios como o do Sérgio, como da a Stores Ace, para essa chegada nossa no mercado. Agora, da tua ótica e da tua visão, como é que foi encarar esta parceria quando ouviste falar pela primeira vez da Smart Today, quando o Rodrigo te abordou nessa palestra? Bem, antes de mais, obrigado pelas palavras sobre a minha pessoa. Bom, então, a primeira coisa é perceber que nós não existimos no mercado sozinhos. E quando estou a dizer nós, não é nós como pessoas ou nós como empresas. Genericamente não existimos sozinhos. Há em todos os mercados incumbentes que tentam impedir que
novas empresas lancem produtos que podem até ou não ser concorrentes. Isso acontecerá sempre, mas do meu ponto de vista, eu acho que o mercado deve ser o máximo aberto possível, porque isso é que vai fazer com que as soluções sejam melhores e os clientes beneficiem disso. Isso é a primeira coisa. Depois, na área do IT, da tecnologia para a restauração, nós temos de estar, ainda que não seja onde nós fornecemos serviços, nós temos de estar muito atentos ao que acontece no resto do mundo. Porque se estivermos atentos ao que vai acontecendo noutros países, noutros continentes, conseguimos de alguma forma também antever o que é que se vai passar cá. Ora, principalmente na Ásia, um bocadinho nos Estados Unidos, tem crescido os serviços mais unattended. Ou seja, eu poder ir a um restaurante e ter na minha mão um dispositivo que me ajuda a chamar o funcionário, a fazer um pedido extra, a pedir a conta. Não que isto implique acabar com os funcionários, mas aumentar a comodidade e o conforto das pessoas quando vão a um restaurante. E isto, em alguns sítios, nota-se que já tem uma prevalência muito grande. Eventualmente, nesta palestra que o Rodrigo comentou inicialmente, eu referi essa tendência. Ora, nós, StoresAce, estando no back-office, nas operações da loja, temos de perceber também o que é que se passa na frente da loja, porque se nós estivermos num ecossistema que ajuda o cliente, nós também vamos ser ajudados. E, portanto, o que aconteceu foi o Rodrigo, depois de avançar com o projeto e voltarmos a falar, posicionou-se com um produto que, ao fim e ao cabo, endereça estas áreas, onde, novamente, nós não estamos, nunca estaremos, mas que percebemos que ajudará o cliente. Posicionou-se nessa área e, da forma como nós achamos que tem lógica para colaborar connosco, de uma forma aberta, não agarrado a um determinado... ou qualquer isso. O que, tal como nós, permite que o cliente tenha liberdade de escolha e escolha outras peças que efetivamente vão de encontro ao que ele necessita. Portanto, essa parte encaixava bem, ou seja, nós estamos disponíveis para fazer parcerias com toda a gente que tenha a mesma abertura que nós. Essa parte encaixava bem e depois houve mais 2 ou 3 coisas que para nós fazem sentido. A equipa técnica é uma equipa competente e que nos parece dar alguma garantia de que a qualidade do produto é interessante. Isto por um lado. Por outro lado, a alta resiliência do resto da equipa que entende que o foco é o cliente. Para nós isso é muito importante. E, portanto, foi o conjunto destas coisas todas que faz, quando nós olharmos para a parceria, ela ter sentido. Na prática, agora com a parceria e com as engrenagens todas a funcionar, o que é que vai mudar para os clientes que existem atualmente na StoresAce e na Smart Today? Bom, no caso dos clientes da Smart Today, muitos deles ainda não têm um sistema de gerenciamento de inventário, um sistema de gerenciamento que vá além do que a gente está propondo do atendimento de sala. E na nossa visão, um restaurante, um negócio que já pensa nesse nível de evolução de digitalização, é praticamente obrigatório você ter um sistema que também vai te ajudar nessa parte do gerenciamento, né? Uma empresa que está disposta a investir na digitalização do atendimento de sala, ela com certeza está interessada em gerenciamento melhor dos seus custos, em performance melhor e otimização melhor dos seus recursos. E
É por isso que eu falo que essa sinergia, ela tem esse encontro agora, e que antes, mesmo com soluções que possam ter no mercado, essas soluções não estavam integradas. Então hoje, a informação que flui do sistema da Smart Today, ela automaticamente já vai para o sistema da StorageAce sem nenhum tipo de intervenção. Da mesma forma também, o cliente da StorageAce, que também adotar a nossa solução, ele já tem um benefício muito grande que, com a integração e a facilidade que nós fizemos, por exemplo, para a criação do menu, ela já é praticamente automática, né? Basta um botão de sincronização, onde o nosso sistema puxa todas as informações do menu da StorageAce e ele acaba elaborando esse menu de forma automática no nosso sistema. Então, eu só vejo vantagens onde o cliente vai ter, dentro de uma plataforma única de duas empresas que têm sinergia e que têm contatos e colaborações muitas que se complementam para entregar uma forma e soluções onde o restaurante, que tanto sofre com custo, que tanto sofre com situações externas que colocam os donos sob uma pressão muito grande, até mesmo para a sobrevivência, a gente consegue dar ferramentas aqui que ajudam eles a gerenciar melhor e ter uma melhor performance. Para vocês, na vossa opinião, quais são os maiores problemas que a restauração enfrenta hoje? Não sei se é uma coisa, você quer falar alguma coisa a respeito disso também? Não, eu acho que está bem explicado. Eu se calhar acrescentava apenas um ponto, que é do ponto de vista da StorageAce. A StorageAce gera canais de vendas de forma transparente. E, portanto, isto na verdade é mais um canal de venda. Os restaurantes até podem manter os sistemas que lá têm, mas passam a ter um canal extra de venda completamente integrado, sem precisarem fazer mais parametrizações ou terem sistemas paralelos para poderem vender mais. De uma forma muito resumida, é isso. Pegando nesta tua pergunta de quais são os desafios, a restauração em Portugal tem desafios diferentes de outros países. Em Portugal há duas ou três coisas facilmente identificáveis. Uma delas é as pessoas. É muito difícil arranjar pessoas para trabalhar. Consequentemente, quanto mais difícil, mais caras. E, portanto, isso mexe nas margens, mexe no potencial lucro e, como estamos a falar de restaurantes com margens relativamente baixas, muitas vezes fazem com que as empresas acabem por fechar, porque as pessoas são cruciais. Aliás, é uma mudança de paradigma em relação a uns anos atrás em Portugal. Outra questão que afeta ao dia de hoje de sobremaneira os restaurantes e ainda se faz sentir, a inflação. Os preços não aumentaram tanto quanto isso, as mercadorias ficaram bastante mais caras, e isso quer dizer menor margem. Quando estás a falar de margens pequenas, isso põe em causa a tua sobrevivência. Dito isto, há coisas que nós não conseguimos controlar. Um dono do restaurante não consegue controlar o preço das pessoas, não consegue controlar o preço da carne ou do peixe, mas é verdade que estas áreas tipicamente não são muito profissionalizadas em termos de ferramentas de gestão, se calhar nunca precisaram tanto quanto agora, e estas ferramentas podem ajudar a mitigar essas questões. Se eu tiver uma ferramenta que me ajude a fazer um pricing certo, ou estar atento ao aumento do preço e me permita otimizar a receita ou alterar o preço de venda, se calhar eu consigo manter a mesma margem. A mesma coisa com os recursos humanos. Se eu tiver uma ferramenta que me ajude a otimizar os recursos que eu preciso quando preciso, se calhar até consigo lidar melhor com menos pessoas em alguma altura e ter
mais pessoas quando os picos são maiores. E, portanto, eu diria, existem uma série de desafios, de índole até global, e que, se nós conseguirmos ajudar a profissionalizar a gestão com as ferramentas que existem, eventualmente conseguimos ajudar a que estes negócios funcionem melhor. Fantástico. E se eu puder acrescentar nesse processo, eu acho que a questão da margem, a pressão em cima da margem, acho que é um exemplo muito grande que a gente tem aqui. Imagina um restaurante que tem um prato aí a 15 euros e a margem líquida dele vai chegar ali a 2,80, 2,60, alguma coisa nesse sentido. E um erro de pedido que o cliente tem, por exemplo, já causa um desperdício, que já tem um prejuízo que já comeu toda aquela margem e deu um prejuízo até maior do que aquela própria margem. Ou seja, os erros em termos de pedido também hoje é um problema na restauração. E uma ferramenta, por exemplo, como essa, onde o próprio cliente faz o self-ordering. Portugal é um país turístico. Pessoas que às vezes têm confusão em relação ao idioma, não tem um menu com tradução, alguma coisa desse. Então, essas ferramentas com menu com tradução, o próprio cliente poder fazer o pedido, acaba mitigando um pouco esse risco desse desperdício e acaba ajudando também nessa questão da lucratividade do restaurante. Então, e por outro lado também, agora olhando no lado do cliente, nós estamos num mundo onde o perfil das pessoas está mudando, né? E os restaurantes, não só os restaurantes, mas qualquer empresa tem que se adaptar e acompanhar essas mudanças. Os clientes de hoje, eles não têm mais tanto tempo para uma refeição. Eles exigem um serviço mais rápido. Eles exigem uma qualidade de serviço superior. Hoje, entregar uma boa comida já não é mais uma razão para você ganhar 5 estrelas no review. Você não fez nada mais do que a sua obrigação. Você precisa de entregar muito mais do que isso. Ou seja, você precisa superar as expectativas do seu cliente. E é um desafio superar as expectativas, sendo que a expectativa é algo individual e você não sabe qual é a expectativa do cliente. Então, a gente vem com ferramentas justamente para ajudar também esse cliente do restaurante ele ter a experiência muito mais de acordo com o estilo de vida dele, né? Então, o restaurante consegue hoje, via tecnologia, entregar para esse cliente que exige mais tempo, que tem, às vezes, uma dificuldade de idioma, soluções para evitar todo esse papel de desperdício e toda essa questão da demora, né? A demora nos restaurantes, tem pesquisas que dizem que é motivo número 1 de reclamação dos clientes, a demora do serviço. É o motivo que mais faz os clientes não retornarem a um restaurante, mais do que a própria comida. Se calhar até mesmo reclamarem em social medias e plataformas de reviews de restaurantes, talvez, não? Com certeza. E aí, puxando uma questão do marketing, né? O Peter Drucker, ele fala que 85% dos clientes insatisfeitos não reclamam. Eles simplesmente não voltam. Ou seja, às vezes o restaurante ele acha que ele está provendo um bom serviço, mas vamos combinar, o olho humano não consegue pegar toda a experiência e monitorar toda a experiência. E aquilo que não é medido não pode ser controlado. Então, às vezes você tem a sensação de que você está entregando um serviço rápido e uma solução eficiente, mas na verdade o seu cliente está tendo uma percepção diferente. A nossa ferramenta, por exemplo, ela começa a trazer métricas para esse tipo de atendimento, porque a gente está acompanhando todos os processos do menu ao pagamento, onde o próprio restaurante começa a enxergar de fato as métricas que ele está tendo em termos de entrega. E ele consegue identificar potenciais riscos de insatisfação e podem agir naquela experiência do cliente antes que o cliente vá embora. E aí sim, na casa dele, de repente, ele vai fazer o review lá. Mas para você conquistar o cliente depois que ele saiu do restaurante já é um pouco mais difícil. Aproveitando no início da conversa, quando dizíamos da gestão, do menu, desculpa, para a gestão, de que forma é que vocês veem esta sinergia a combater a maior parte dos desafios existentes na restauração, não falando da parte dos food costs, nem dos preços das mercadorias, porque isso é um bocadinho fora do espectro de atuação das plataformas que nós estamos aqui a discutir hoje, mas de que forma é que vocês veem essa sinergia a combater os outros desafios que existem? Hoje saiu uma notícia muito interessante da abertura de uma cadeia
cafetaria chinesa ao lado da sede da Starbucks. Chama-se Lucky Café. É uma coisa chinesa. A diferença é entre... eu estou a dar um exemplo de hoje. Basicamente a notícia dizia que eles tinham como grande diferença não vender latas a $7, venderem a $2,5. E que o conceito incluía uma app que te permitia, sendo que estás tipo em Nova Iorque, te permitia sair do metro, pedir o café, passares por lá, pagar, passar por lá, levantar e ir embora. Ora, por um lado, vou ser muito sincero, assustou-me um bocado a notícia porque me pareceu demasiada automatização e eu preferia que existissem pessoas no loop. A verdade é que a notícia conclui que há muito mais pessoas que querem tomar café e podem pagar $2,5 do que 7. E eles tinham ocupado esse espaço. O espaço que é muito maior do que o latte a 7 a 2,5. Ora, o que aconteceu foi, houve uma substituição tecnológica que permite, por esta conveniência do self-ordering, tu conseguires aumentar o leque de clientes onde consegues chegar. Ora, na verdade isto não é um restaurante, é uma cafetaria, mas o processo é semelhante. Okay? O processo é semelhante. Eu refiro isto por ser uma notícia de hoje. Mas o Rodrigo já mencionou alguns aspectos que têm muito impacto. Por exemplo, em Portugal, que o turismo está completamente ao rubro. Quem é o estrangeiro que sabe o que é um bacalhau à Brás? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por exemplo, os portugueses ainda têm muita dificuldade em ter menus com fotografias ou menus traduzidos. Por exemplo, tu teres uma ferramenta que seja confortável para alguém que vem de fora, não fala a língua, poder ver e escolher. Se tu tiveres 2 restaurantes, um que tem esta possibilidade e outro que não tem, um turista vai àquele que tem. Okay? Portanto, se nós conseguirmos criar este ecossistema que, para além de otimizar todo o processo, como falou o Rodrigo, da frente de loja, ainda traga estas vantagens competitivas, garantidamente que estará melhor do que aquele que se vai manter de forma tradicional. E eu acho que também uma coisa que a restauração também precisa começar a antenar essa necessidade da rapidez da tomada de decisão. Com essa integração, como o sistema está sendo alimentado em tempo real, quem está ali à frente, por exemplo, do sistema da Stores Ace, está acompanhando em tempo real exatamente as métricas que estão sendo feitas daquela experiência. Né? O restaurante, por exemplo, ele tem 2 horas para fazer dinheiro, né? Para fazer o revenue, no horário de almoço. Né? No jantar um pouquinho mais, no horário do almoço normalmente são 2 horas, que é a hora do rush ali. Né? Ou seja, por muitas vezes você tem as suas métricas diárias, das quais você quer e precisa alcançar, mas dentro dessa correria você não tem informação ou dados suficientes que te auxiliam para tomar algumas decisões durante esse período que possam, de repente, salvar as métricas daquele processo. Com essa integração real-time, a coisa já muda um pouquinho mais. Né? Ou seja, a Smart Today manda dados para o Stores Ace, que a Stores Ace transforma isso em informações. Né? E aí o próprio dono do restaurante, o gerente, ou quem quer que seja que esteja responsável ali naquele processo, ele tem ali um dashboard fácil, que ele consegue tomar decisão antes de acabar o turno, porque depois que acabou o turno, a única coisa que você tem é lamentar, aprender e
fazer diferente no próximo. Mas por que esperar o turno acabar? Por que não já tomar uma decisão agora, aproveitar a oportunidade que está ali e já tomar ação imediata nesse processo? Então, eu acho que essa possibilidade, essa parceria, também ajuda a abrir essa oportunidade para os restaurantes que, de novo, assim, realmente a pressão em termos de imagem está cada vez maior. Sempre teve, né? No mundo sempre teve pressão de imagem, sempre foi uma preocupação. E a gente tem uma tendência de supervalorizar demais os problemas que a gente tem no presente, mas sempre que o mundo é mundo, sempre teve pressão de imagem em qualquer negócio e na restauração mais ainda. Mas se a gente tem essas ferramentas que nos ajudam a gerenciar melhor e tomar melhores decisões no menor tempo, a gente pode ter um resultado muito diferente daquilo que a gente está esperando. Antes de terminarmos, perspectivas para o futuro com esta sinergia? Bem, antes de mais, explicar que eu acredito que num futuro mais próximo ou a mais largo prazo, este tipo de aplicações será de ampla adoção. Em alguns sítios tardará um pouco mais, noutros será mais rápido. Às vezes é difícil que estas coisas sejam rápidas. Por exemplo, a questão dos deliveries demorou montes de anos a arrancar, nunca teve grande impacto até vir a pandemia que mudou tudo e toda a gente foi obrigada a ir para aí. Portanto, não estou a dizer que exista uma coisa um evento traumático que leve a uma adoção maciça, mas eu acho que ao longo do tempo se vai tornar o standard. Novamente, há países no mundo onde já é muito difícil entrar e não ser esse o processo. Portanto, eu acho que será basicamente omnipresente, como hoje é um POS num restaurante, um sistema de menu, pelo menos menu minimamente inteligente, até à capacidade de fazer pedidos e chamar pessoas, eu acho que vai ser amplamente adotado. Ora, como em tudo, se nós tivermos primeiro, teremos outras vantagens em relação aos próximos. Há quem diga que o second mover é o melhor, mas de qualquer maneira, eu acho que se estivermos à frente, estamos numa posição de liderança. Conseguimos ver as coisas de outro lugar. Portanto, do meu ponto de vista, eu acho que é um caminho que tem de ser feito, é um caminho que tem de ser feito, e que se nós estivermos juntos nesse sentido, estaremos melhor posicionados do que outros. Portanto, eu acho que o futuro é brilhante para este tipo de tecnologias. Bom, a minha mente ela é muito exponencial. Eu sempre busco parcerias e ações que vão multiplicar os resultados. Quem trabalha comigo, às vezes até se incomoda um pouco essa mentalidade e fala assim, não, só somar não é suficiente, se a gente pode multiplicar. Então, eu acho que essa parceria com a Stories Ace, ela é um exemplo de uma parceria exponencial, porque além do benefício que é entregue para os clientes, que a gente já falou aqui, no caso nosso, nós somos uma startup early stage, posicionando um produto que em Portugal é um produto que ainda está sendo adotado pelos early adopters, ou seja, né, dentro dos estágios de adoção de uma linha, assim, a gente ainda está um pouco longe do mainstream, esperamos que isso aconteça de uma forma mais rápida, e parcerias como essa ajudam a acelerar esse processo de adoção. Né? A Stories Ace já está no mercado já há 10 anos, já tem a sua marca consolidada, já tem vários clientes, e trazer, justamente pela visão do Sérgio tem, de trazer soluções que vão ajudar o B2B, soluções que são abertas, isso também faz essa diferença para a gente chegar no mercado com mais tração. Né?
como o Sérgio falou, tem várias soluções ali sobre chegar na liderança. Eu acho que soluções como essa da Smart Today estão surgindo de várias startups no mundo inteiro, né? E isso é bom, né? Eu costumo até dizer que nem os meus maiores concorrentes não são as empresas que têm a mesma solução que a Smart Today. A gente concorre, mas hoje, por exemplo, num país como Portugal, a maior parte dos restaurantes ainda atende seus clientes do modelo tradicional. Então, o maior concorrente que eu tenho é mudar o mindset do modelo tradicional para o modelo digital. E eu sei, eu tenho plena consciência disso, que fazer isso sozinho é lento, é dispendioso, é demorado e é somar, não é exponencial, né? Então, a Stories Ace contribuiu muito nessa parceria, além da questão da integração, no nível até mesmo de avaliação do sistema, apontar melhorias, nos ajudar até em relação à priorização de roadmap, de funcionalidades, e que a gente espera continuar esse intercâmbio de informações, esse intercâmbio de conhecimento, para que tanto os produtos da Stories Ace quanto os produtos da Smart Today sejam cada vez mais adequados, entregam mais valor para o mercado, que sim, a gente consolida uma posição de liderança em todo sentido, né? E que para nós, que estamos começando agora, como eu falei, tem várias startups surgindo no mundo inteiro com esse tipo de solução, obviamente a gente sabe que em 2 anos 80% dessas startups vão morrer. E as 20% que ficarem, vamos dizer assim, chegaram na linha final, né? E aí depois eu imagino o mercado vai começar um jogo de M&A, né? De quem ficou ou vai comprar alguém ou vai ser comprado, né? Em termos de uma consolidação de solução global. Então é um momento muito interessante para se iniciar um negócio como esse, investir num negócio como esse. Poxa, não podia ter um parceiro melhor do que um executivo que está há 30 anos no mercado de food tech de Portugal. Eu vou confidenciar para você, para mim ele é o The Godfather do food tech, tá, pessoal? É o padrinho, né, como diz. Porque, e é o que eu falo, né, no início da nossa conversa eu falei sobre a questão do Sérgio, porque eu vejo nele o propósito muito semelhante ao meu, que é de fato ajudar os clientes, de fato ajudar o B2B, e poxa, isso para mim fez total diferença. Eu tenho certeza que isso vai ter uma continuidade muito boa nesse sentido, porque os valores, os propósitos, os objetivos são muito semelhantes. E agora? Agora fiquem atentos às redes sociais da Stories Ace e da Smart Today. Vamos fazendo pequenos updates desta parceria. Fiquem também atentos às melhorias que vocês vão receber através das duas plataformas digitais e até à próxima!